Novo fertilizante à base de enxofre aumenta a produtividade da soja. Vamos falar mais sobre isso com Cauê Ribeiro, ele é pesquisador da Embrapa Instrumentação. Está aqui no telão. Bom dia, Cauê. Obrigada pela participação. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês essa manhã. Conta pra gente, o que é esse novo fertilizante? Sendo bastante sucinto, né, esse fertilizante foi uma proposta que nós desenvolvemos no laboratório de modificar o enxofre elementar, que o produtor já conhece em alguns produtos, e fazer dele um material que ele tivesse uma estrutura parecida com uma borracha, parecida com plástico, que a gente conseguisse com isso processar. Esse material, a gente consegue processar ele por meio de extrusão, o mesmo processo que se usa para fazer macarrão, por exemplo, certo? E carregar ele com uma fonte de fosfato, que é a estruvita. A estruvita, para nós, ela é uma fonte de fosfato muito interessante, que ela é nova aqui no Brasil, pouca gente explora ela ainda, mas já é conhecida fora do Brasil, já é conhecida na Europa. É um material que a gente obtém da limpeza de esgotos, certo? Ele sequestra o fosfato que está disponível no esgoto urbano, transforma ele num material que ele tem um conteúdo de fósforo muito parecido com o MAP, muito parecido com o MAP, mas ele é pouco solúvel. Então, o material que nós propusemos foi acoplar esse enxofre, que hoje já é conhecido do produtor, mas numa outra forma em que ele pudesse ser processado em grande escala, com a estruvita, para poder carregar os dois nutrientes ao mesmo tempo, tanto o fósforo quanto carregar o enxofre. E aí, nesse processo, o enxofre, quando ele começa a reagir em campo, para poder ser absorvido pelas plantas, né, formando sulfatos, ele abaixa o pH local também do grânulo e garante que o fosfato saia também. Então, os dois nutrientes ficam disponíveis para a planta, e isso numa forma muito fácil de ser administrada, muito parecido com o que o produtor já conhece hoje, grânulos, né, como o produtor já conhece hoje para o grânulo de MAP, para o grânulo de ureia e por aí adiante. Te perguntar sobre isso, e quais são os resultados? É esse? O grão fica maior? O que ele faz na soja, essa combinação? O que acontece, Renata, é um ponto muito importante, é que boa parte da nossa aplicação de nutrientes que a gente tem em campo hoje, esses nutrientes eles não são aproveitados. Isso acontece para a ureia, isso acontece para o MAP, isso acontece para praticamente todos os nutrientes. E talvez o campeão deles todos é o enxofre. Porque hoje colocar enxofre na lavoura, na realidade, muitas vezes a gente está colocando 100 vezes acima do que a gente precisaria colocar, porque simplesmente o nutriente fica indisponível para a planta. Então, para garantir que a planta consiga absorver esse nutriente, nós precisamos fazer com que esse nutriente, esse fertilizante, ele seja reativo. Então, hoje, a gente consegue aumentar em até 20 vezes a capacidade de liberação do enxofre nesses grânulos, e a gente consegue garantir também em até pelo menos 2 ou 3 vezes a capacidade de liberação do fósforo que está presente na estruvita, garantindo que o nutriente ele seja mais efetivo para a planta. Tá? Isso é importante ter claro, tá? Isso acontece para todos os fertilizantes. Ureia, por exemplo, cerca de 50%, dependendo da condição do solo, aí, pode ser perdido em campo sem aproveitamento pela planta. Fósforo, muito pior, pode chegar a 80%, 70% do fósforo aplicado não é aproveitado pela planta. Então, esse tipo de engenharia do grânulo, ele garante que ele seja mais reativo, que a planta absorva mais do nutriente aplicado. Então, obviamente, isso dá maior espaço de ajuste da adubação e também um aproveitamento mais efetivo do nutriente. Então, seria uma espécie de liberação controlada. Exatamente, você coloca exatamente quanto você quer? Exatamente essa é a lógica. Agora, nota bem também, porque assim, as plantas elas variam muito em termos de necessidade nutricional. Elas variam demais em termos de necessidade nutricional, em termos de janela de aproveitamento. Então, nós precisamos conseguir um material que ele consiga se adaptar a diferentes condições de planta, a diferentes condições, e ele consiga atender a diferentes tipos de cultura. Foi por isso que a gente foi para a soja, porque a gente sabe que soja é hoje um tipo de cultura exigente em enxofre e exigente em fósforo. Certo? É um fertilizante que ele carrega pouco nitrogênio. Soja não é nitrogênio não é o carro-chefe para a soja, né? Mas ele precisa muito de fósforo, ele precisa muito de enxofre. Então, para nós, ter um sistema que respondesse bem na soja era uma boa indicativo de que ele poderia responder para outras culturas bem também. Era a minha próxima pergunta, justamente, se já vai para outras culturas. Então, mas essa pesquisa em que fase que ela está? Porque ela já pode ir para o mercado ou ainda não falta alguma fase, falta alguma parte? É importante, Renato, que a Embrapa
nós trabalhamos com processos de pesquisa em que nós temos que buscar agora um produtor industrial que consiga dar para nós a condição de atingir o produtor de forma efetiva. Tá? A Embrapa, o que nós fizemos hoje dentro da Embrapa é fechar o ciclo de pesquisa do fertilizante para demonstrar que ele pode ser efetivo, que ele tem potenciais, que ele atende em determinadas condições, ele atende bem para aquela cultura, mas agora o nosso estágio é conseguir um parceiro industrial que consiga estender isso para o produtor. Né? Isso é importante, muito importante ter claro. Hoje a gente tem sido demandado, às vezes, por produtor que coloca de forma muito gentil, por sinal, o interesse de testar na propriedade, o interesse de colaborar no processo de pesquisa. Porém, a gente precisa hoje da parceria com o industrial, com o intermediário que vai atingir o produtor, certo? Há dois problemas nesse caso. Enxofre a gente tem muito no Brasil. A gente tem hoje uma disponibilidade de enxofre até grande demais. A gente tem, em todo o processo hoje de dessulfurização de gases do pré-sal, por exemplo, a gente tem hoje montanhas de enxofre. Mas a estruvita, ela, apesar de ser um fertilizante que poderia ser produzido de forma muito larga no Brasil, a gente tem poucas iniciativas de produção de estruvita no Brasil. A gente precisa hoje agregar justamente parcerias com prefeituras, com órgãos de saneamento que têm condição hoje de fazer a recuperação do estruvita e colocar ela no mercado e agregar isso junto com os fornecedores de enxofre alimentar, que são basicamente as empresas que trabalham com petróleo e gás. Tá ótimo, que eu infelizmente não tenho mais tempo. Agradeço a sua participação, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, é ótima.